A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao podcast do CQC de Empreendedorismo e Gestão do IBEF Espírito Santo. Eu sou Éric Azeredo, gestor, advogado e estou como líder do CQC de Empreendedorismo e Gestão, além de ser CEO do Grupo Azeredo. Comigo aqui hoje, como co-host, meu amigo Wesley Queiroz, também membro do nosso CQC de Empreendedorismo e Gestão aqui do IBEF Espírito Santo, contador e analista fiscal do TimeNow. Por falar em TimeNow, já fica aqui o gancho para o nosso convidado muito especial. Muito obrigado, Francisco. Eu que agradeço. Pela presença com a gente hoje. Tenho certeza absoluta de como vai ser maravilhosa essa conversa, com muitos insights, falar um pouco da sua experiência. E vou falar só um pouquinho do currículo do nosso convidado aqui, que não dá para fazer muito, senão é extenso demais. Então, sendo um pouco conciso, cofundador da TimeNow Consultoria, da Evo, Base 27, mentor e investidor de startups e conselheiro de inovação do Lead Espírito Santo. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez. E já vamos dar início aqui à nossa conversa. Sim. Francisco, fala um pouquinho da sua carreira profissional, né? Nesse sentido, quem que influenciou as suas escolhas profissionais? Muito obrigado aqui pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, Eric, Wesley, por estar aqui. Um prazer estar aqui também com vocês. Igualmente. Na verdade, o grande influenciador da minha carreira foi meu pai. O meu pai, ele teve uma vida bem difícil, vamos dizer assim, mas ele conseguiu transformar a vida dele através da educação. Né? E ele é físico, ele é matemático, mas o grande sonho da vida dele era fazer engenharia, né? E ele não conseguiu realizar esse sonho. Eu sou o filho mais velho, acabei abraçando essa causa. Minha casa era uma biblioteca de livros de física e matemática, imagina, né? E acabei entrando por esse lado, né? Me formei em engenharia elétrica aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Meu pai, ele, apesar de física e matemática, ele foi trabalhar no Banco do Brasil. Na época era um emprego interessante e ele mudava muito. Então a gente acabou vindo para cá. E eu cheguei aqui ao Espírito Santo, a nossa família chegou aqui em 85. E eu entrei na faculdade nessa época e acabei me formando aqui pela Federal do Espírito Santo. E aí começou, né? Começou tudo essa carreira da engenharia aí. Legal demais. Wesley, vamos lá? Contigo. Aproveitando o gancho, né? Como nasceu a ideia da TimeNow? Como a TimeNow nasceu? Bom, meu pai não era eu falei do meu pai, ele não era um empreendedor, ele era um funcionário de banco, né? Então eu não tinha nenhuma perspectiva de me tornar empresário. Mas logo que eu comecei a minha carreira, eu fui trabalhar num grande empreendimento industrial da antiga Aracruz Celulose, hoje Suzano, que estava fazendo uma segunda linha de produção, que eles chamam de Fábrica B. Né? E esse foi meu primeiro emprego. No meu primeiro emprego eu trabalhei com 16 mil pessoas numa obra, né? Uma obra gigantesca e tal. Gerenciar. E eu gosto muito assim de coisas que te ensinam o tempo inteiro. Né? Porque uma obra dessa você tem muita tecnologia, muito equipamento, muita coisa. E você não tem rotina, né? Todo dia é um dia diferente do outro. E ali fiquei. E ao final desse empreendimento, eu fui convidado aos 24 anos para ser sócio de uma empresa. E fui, e aceitei. Né? E não era TimeNow ainda, mas fiquei 6 meses ali. Entendi que, gostei daquilo, mas achei que não ia para frente. Eu e os sócios, a gente pensava de maneira diferente. Resolvi voltar para o mercado, mas aquela experiência que eu tive ali de 6 meses, ela me instigava a voltar a fazer isso. E aí, depois de uns 4 anos, até menos um pouco, talvez uns 3 anos, eu comecei a realmente pensar mais sobre isso. E aí conversava com um, conversava com o outro, até que o Sérgio Melo, que se tornou meu sócio depois, eu e ele, nós decidimos empreender. Em 96, ele também tinha empreendido antes. E assim começou, assim, digamos, sem muito recurso,
sem nenhum conhecimento de gestão de negócios, mas com muita vontade, sabendo o que a gente queria fazer. A gente tinha um domínio do que a gente fazia em termos de gestão de projetos. E aí nasceu assim, ou seja, da vontade de 2 jovens. Eu tinha 29 anos, ele tinha 34 anos. E a gente começou assim. Perfeito. A Time Now. Perfeito. E é interessante você comentar isso, né, Francisco? De onde você começou e onde vocês estão hoje, né? Quer dizer, a grandeza, né? Como é que essa expansão toda da Time Now, enfim, em termos de números, de tudo, né? E aí, com a expansão, com esse crescimento, vem tudo aquilo que a gente fala da dor do crescimento, né? que é inerente a todo mundo que empreende, tem essa expansão até acelerada, igual a de vocês. Como é que foi manter a cultura da empresa, que é muito importante para quem está nesse movimento, nesse momento até da expansão, manter essa cultura da empresa numa expansão tão acelerada com a famosa dor do crescimento? Tá. Bom, em primeiro lugar, eu acho assim, eu vou voltar um pouquinho, que eu acho que é preciso entender esse conceito, né? Que para mim é muito válido. Tá? Eu vejo hoje muitas empresas, startups, ou empresas que começando um negócio e achando que é simples, né? Que, cara, eu vou crescer, o meu negócio é muito legal, todo mundo quer comprar e depois as coisas acabam não acontecendo dessa maneira, porque justamente pelo fato de quando você cresce, as coisas não dependem mais só de você, depende de outras pessoas. Então, para que essa cultura não se perca, é preciso se estruturar. Sim. E nesse aspecto, apesar da gente não ter nenhum tipo de vivência em gestão de negócio, nós fomos mentorados, entre aspas, talvez não existisse muito essa palavra na época, a mentoria sempre existiu, mas do jeito que ela é usada hoje, né? Nós fomos ajudados por pessoas, um deles o Durval Vieira de Freitas, um cara que muito ajudou a gente, a ir por esse caminho da gestão. E já no comecinho da empresa, a gente aderiu a um programa da Fundação Dom Cabral de gestão, chamado PAEX, Parceiros para a Excelência. E o Parceiros para a Excelência, o aspecto interessante dele é que ele reunia algumas empresas menores, empresas pequenas, empresas médias, para dividir os custos de um programa da Fundação Dom Cabral, que para mim era impossível pagar um programa especificamente para a Time Now, né? E ali a gente aprender sobre gestão, então sobre estratégia, sobre pessoas, sobre mercado, né? Sobre tecnologia, sobre processo. E a gente foi estruturando bem no começo da empresa, quando a empresa tinha poucos funcionários, um modelo que até hoje ele reina na empresa, ou seja, é o que faz a gente, de fato, conseguir crescer de forma organizada. Obviamente que aquilo que a gente criou a partir de 2001, 2002, com a fundação até 2005, a gente veio evoluindo, né? Mas, assim, a base daquilo tudo foi construído com muito esforço. Então, a Time Now já desde o início da organização, uma empresa extremamente organizada, né? Eu acho que esse é o grande mérito nosso. Eu acho que a gente não tem lá ninguém assim que seja eu ou o Sérgio, fundadores, sejamos mais inteligentes do que ninguém, não é isso. É uma questão de organização, de entender qual é o seu papel e entender o papel também dos colaboradores nisso, né? Então, hoje nós temos, talvez me adiantando um pouquinho, perto de 2.500 colaboradores. Mas nós temos vários deles que são sócios da Time Now, né? Que a cada dia estão brigando para fazer da empresa uma empresa melhor, que valorizam tudo aquilo, toda aquela cultura que a gente estabeleceu, que fez a gente chegar até aqui, né? Então, assim, eu acho que passa muito por gestão, tá? Gestão e uma liderança realmente comprometida com o negócio e comprometida com os valores da empresa. Só acho até de você continuar com você do roteiro nosso aqui, só pegar esse gancho. Você desde o começo mesmo essa questão do compliance, né, da governança, né, do partnership, meritocracia, então você já desde o início já tinha essa preocupação. Isso, bem claro, né? Para ter quando o crescimento, né, obviamente iria acontecer como aconteceu, talvez não tão rápido, né, no começo vocês pensando, mas já tinha uma base, até em relação à base, bem sólida nesse Desde sentido. 2000 fundamos em 96, 2005, mais ou menos, 10 anos depois, nós já tínhamos
6 sócios Perfeito. colaboradores da empresa na sociedade. No caso, nesse segmento de engenharia, né? O que motiva vocês a seguirem para o segmento de engenharia consultiva? Então, essa seria a base da pergunta. Tá. Bom, isso tem a ver com a nossa origem no mercado de trabalho. Então, meu primeiro emprego foi numa empresa que fazia exatamente o que a Time Now faz. Não exatamente a mesma coisa, porque a gente acabou criando outros produtos, mas a base era essa, fazia gestão de projetos. Né? Então, a gestão de projetos se caracteriza por ser uma consultoria. A gente não executa, a gente não constrói. A gente não faz uma obra civil, a gente não faz uma fabricação, a gente não faz uma montagem eletromecânica, né? Então, a gente faz só gestão, por isso que a gente chama de consultoria. Hoje, a Time Now, ela faz, além da gestão, ela faz engenharia, né? Então, ela elabora projetos. A gente faz consultoria mesmo, então a gente ajuda algumas organizações a criar processos de gestão na nossa área, obviamente, né? E a gente faz também, além de obras, a gente faz também manutenção. Né? Então, gestão da manutenção, gestão de grandes paradas de fábrica e tal. Mas, basicamente, respondendo diretamente a sua pergunta, né, foi, de fato, a minha experiência prévia do meu sócio nessa área. Eu sempre trabalhei na área de consultoria. Então, e isso é importante até, já dando um link aqui numa outra situação, que já buscando, que você está comentando aqui agora, essas práticas, que práticas você normalmente utiliza para tomar essas decisões estratégicas do seu negócio? Mas também que você está comentando até agora com a gente, né? Da consultoria, né? Toda essa parte consultiva que você trouxe agora da engenharia consultiva. Que práticas você utiliza para que tenha essas decisões estratégicas no seu negócio da Time Now? Tá. Bom, eu acho que a base sempre foi o que a gente aprendeu lá na Fundação Dom Cabral, né? Então, estratégia era o primeiro processo. Então, todo aquele modelo, aquele processo de gestão estratégica que é bastante conhecido, né? De fazer análise de SWOT, fazer análise de cenários, isso a gente faz desde os primórdios lá atrás e tal. Mas a questão é que esses modelos, eles são ótimos, mas eles precisam ser atualizados o tempo inteiro, né? Ou seja, ele não pode ser uma coisa estática. Né? Então, vou dar alguns exemplos. Quando surge uma dificuldade, você precisa estar atento à dificuldade e aprender com aquilo, né? Não ficar se lamentando porque deixou de fazer alguma coisa. Então, um exemplo mais claro para mim. A crise global que houve em 2008 e que atingiu o mercado brasileiro no final de 2008 e no ano de 2009, nós fomos muito atingidos. Então, só resgatando uma coisa, a Time Now vai fazer 30 anos. Tem 29 hoje. Dos 29, a Time Now cresceu 27 anos. Não cresceu em 2009 e não cresceu no ano do impeachment da Dilma. Né? Todos os outros anos cresceu. A gente não cresceu no ano de 2009 e, muito pelo contrário, a gente caiu 25% de um ano para o outro porque a crise afetou muito a gente. E aí, parando para refletir sobre o que ocasionou isso, porque a gente reparou que algumas empresas do nosso setor não caíram como a gente. A gente percebeu que a gente estava muito exposto ao mercado externo, porque os nossos clientes, naquela época, trabalhavam muito com commodities, exportação. Então, como o mercado global foi atingido, todo mundo sofreu. Então, mineração, celulose e papel, que eram nossos mercados principais, foram muito atingidos. Projetos foram cancelados e tal. Naquela época, o governo brasileiro lançou um programa de incentivo para as empresas, para o consumo interno no Brasil. Então, geladeira, linha branca e outras coisas foram incentivadas. E aí, empresas de atuação nacional entraram ali, ganharam mercado. Elas cresceram. Se nós trabalhássemos para elas, talvez a gente tivesse caído menos ou até crescido. Claro. E aí, a partir desse insight, voltando aqui à questão da estratégia, nós entendemos o seguinte: nós precisamos diversificar o nosso mercado.
se a gente hoje, olhando para os nossos clientes, a gente é uma empresa com perfil exportador por causa dos clientes, nós temos que olhar para o mercado interno também. Sim. Então, nós não trabalhávamos na época para a Braskem, por exemplo. Hoje, a gente atende a Braskem no Brasil inteiro. Sim. E a Braskem, ela vende para o mercado interno. Então, a gente começou a diversificar dessa maneira. Outro aspecto, outro exemplo. Nesse momento, a gente noticia muitas vezes aí no mercado que a gente está buscando um crescimento internacional. Isso. A Terminal quer ser uma empresa global, relevante, global, digital e relevante. Relevante, global e digital, é que eu troquei a ordem. Relevante, global e digital. Então, para isso não vem à toa. Sim. Qual que é o risco hoje? A gente está totalmente, hoje já menos um pouco, mas assim, totalmente dependente de uma moeda, que é o real. Sim. E de um país, que é o Brasil. Né? Embora a gente tenha outros contratos em alguns outros lugares, mas pouco representativo. Claro. Então nós chegamos à conclusão, e aí baseado lá na história lá de trás e tal, que a gente precisa diversificar mercados também e países e moeda. Então hoje a gente está na Europa, começando o nosso trabalho na Europa e nos Estados Unidos, inclusive com a intenção de acelerar o crescimento dos Estados Unidos através de M&A. Então, assim, isso tem a ver com os cenários que vão colocando para a gente e que precisam ser alimentados o tempo inteiro. Então, e outra coisa, só para complementar, com a participação do máximo possível de pessoas. Eu não posso colocar muita gente numa sala de reunião, mas eu posso buscar insights em todos os contratos através do gerente, com, digamos assim, com um modelo que permita a participação de todo mundo, e isso vai subindo até chegar no alto escalão da organização, todos aqueles insights. Então, cada diretor traz os insights do time para que a gente possa compor a nossa estratégia, né? E fazer isso com antecedência. Então, o último programa que a gente criou foi o programa 2030, que é a Terminal 2030. Em 2021. Né? Então, é um programa da Terminal de 10 anos, para saber onde é que a gente quer chegar e como é que nós vamos fazer para chegar lá. Então, a gente vem rigorosamente cumprindo isso. Né? Com análise constante. No ano passado, quando terminou o ano passado, a gente estava um ano à frente do programa. Né? Mas por quê? Porque se você não tem planejamento, você não sabe para onde você vai. É o norte. Né? Se você tem planejamento, pode até ter desvio do caminho, mas você sabe para onde você precisa voltar e quais são as ações. Aí trabalhar as ações para poder voltar para o caminho. Então é isso. Perfeito. Vamos lá, Wesley. Nesse gancho, né, de falar de pessoas, a Terminal hoje ela é gigante. E assim, a preocupação hoje, aí a pergunta volta para você, né? Como atrair e manter esses talentos, né, nessas áreas que hoje é tão exigente de questão de conhecimento? Esse é um grande desafio, eu diria que não só da Terminal, do Brasil inteiro e do mundo inteiro, né? É verdade. Sim. Mas eu acho assim, eu me deparo às vezes com muitas pessoas dizendo, isso aqui é um problema global, isso aqui é um problema assim. Tá, e aí? Não vou fazer nada? Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Isso, e a gente tem que usar a criatividade para fazer as coisas. Então, eu acho que tem algumas saídas sim. Tem gente boa no mercado. Não tem suficiente para todo mundo. Se não tem suficiente para todo mundo, uma coisa que eu tenho que ser é diferente dos outros. Então, que tipo de atividade, que tipo de estratégia eu posso usar para fazer da Terminal uma empresa atrativa? Né? E empresa atrativa não é só aquela que paga melhor, até porque é difícil competir com alguns mercados. Mas é aquela que trata bem o colaborador, que o colaborador se sente bem naquele ambiente. Né? Então, assim, que tenha alguns benefícios que possam ser um pouco diferentes, que permita o colaborador se tornar sócio. Né? Então, tem uma série de atrativos que, às vezes, assim, cara, a condição aqui, eu tenho uma oferta melhor ali, mas o meu horizonte aqui pode ser mais interessante. Isso é um ponto. Pertencimento. Né? Segundo ponto, capacitação de pessoas. Né? Então, assim, nós temos 2.500 colaboradores espalhados pelo Brasil, parte deles fora do Brasil,
O nosso mercado é um mercado que a gente trabalha para grandes empresas e competição grande, então margens apertadas também, então, novamente, tem que ser criativo. Então, a gente criou uma base de conhecimento que a gente chama de Time Knowledge na TimeNow, e ela é disseminada para os colaboradores através da rede, né? Então, a gente tem digamos assim, conteúdos da própria TimeNow e conteúdos contratados. A gente tem um programa com o UOL EdTech, né, para preparar essas pessoas. E mais recentemente, a gente criou uma inteligência artificial própria da TimeNow, que chama Kino, né? Já me explicaram como é que eles chegaram nesse nome, sinceramente, porque na TimeNow, só fazendo um parênteses aqui, né, a gente é engenheiro, né? Então, tudo que a gente faz na TimeNow, a criatividade do engenheiro para colocar nome é maravilhosa. Né? O nosso programa, a gente tem um software de gestão de projetos que chama Time Connect, Time de TimeNow. O programa de pessoas da TimeNow chama Original, que termina com N-O-W. Então, tudo que a gente faz começa com Time ou termina com Now. Claro. Aí inventaram um nome que não começa com time e não termina com now. Então não dá para explicar, entendeu? É o Kino. Mas tem uma lógica. E o Kino é uma inteligência artificial que um dos propósitos dela, talvez o primeiro que a gente tenha criado, já tem outros hoje, foi justamente a capacitação de pessoas. Então a ideia é transformar um engenheiro, um técnico júnior em pleno, um pleno em sênior e assim por diante. Como? Eu vou fazer uma atividade sobre, por exemplo, me formei agora, vou trabalhar, ou tenho pouca experiência. Nunca fiz uma base de um equipamento de construção civil, base de um equipamento para um grande equipamento numa indústria. Pô, não sei como é que eu vou fazer. Então, ele pergunta para a inteligência artificial da TimeNow, que tem uma base de dados de 29 anos, né? Toda ela foi trabalhada para que tivesse consistência e fosse fundamentada em dados reais que funcionam. Então, você vai, por exemplo, na internet aberta e faz uma pesquisa usando o ChatGPT ou qualquer outro, né? A informação que vem você tem que genérica ali, avaliar se ela é consistente ou se não é. Exatamente. Então, ela busca a nossa base de dados, que é ali certificada. E essa base de dados ensina o colaborador a fazer, dar todos os caminhos para aquilo. É suficiente? Ajuda. Muito. Ajuda muito. Então, você tem que checar isso, checar aquilo, não sei o que, dá todo o caminho para fazer. Além disso, nós temos 2.500 funcionários. Tem gente sênior, tem gente pleno, tem gente... Então, você conecta as pessoas as demais que estão em outros lugares e que podem ajudar. Então, ao invés de ficar só tentando contratar gente boa, a gente precisa capacitar, trabalhar os nossos colaboradores para que eles se tornem cada vez melhores. E aí depende de cada um. Buscar mais o conhecimento, estudar, trabalhar. Aí é de cada um, não tem jeito, querer mesmo. Mas a gente inovou nesse sentido. Hoje, eu sei que tem outras empresas fazendo, em geral empresas grandes fazendo isso também. Mas assim, a TimeNow foi uma das primeiras que criou isso aí no mercado brasileiro. A gente já criou essa ferramenta, né? E essa ferramenta é interessante, Francisco, já dá até o link da nossa próxima, digamos, parte para comentar. Porque tecnologia, obviamente, tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui agora. Mas a questão até das inovações nesse ramo de tecnologia, né? Por exemplo, quais inovações você acredita que ainda vão transformar profundamente os negócios? E aí, em relação a isso, como a TimeNow, já comentando 2 em 1 já para a gente poder passar nessa fase aqui, tem se posicionado frente a toda essa transformação digital que a gente vive como um todo na sociedade? Bom, primeiro, olhando para o mercado, eu vejo pessoas descrentes em inovação, né, investimentos, porque veio aquela era do... Todo mundo fala, né? É legal, tem um negócio colorido, bonitinho, não sei o que e tal, mas isso é só enfeite, né? Mas é um enfeite que eu acho até legal, sabe assim? Porque você cria um ambiente de descontração para a pessoa ser mais criativa e tal, mas assim, não é suficiente, obviamente. Esse processo de transformação tecnológica e de inovação na TimeNow é um processo de longa data. A gente errou muito já. A gente já fez muita coisa, desenvolveu muita coisa, perdemos muita coisa, mas isso vai criando um DNA, vai construindo um DNA na empresa, sabe? Bom,
De alguns anos para cá, diria que mais especificamente, assim, desde 2018, 2019, até porque a gente fundou uma outra empresa que é a Evo, né? Isso. Que é uma empresa de tecnologia, então a gente aprendeu muito lá também através da Evo. A gente começou a construir uma coisa diferente, ao invés de usar a inovação dentro de uma sala onde tem 3, 4, 5, 10 pessoas pensando, nós entendemos que a inovação deveria permear toda a organização. Então, imagine a diferença entre 10 pessoas pensando em inovação e 2.500 pessoas pensando em inovar. A empresa como um todo. É muito diferente. Esse é um ponto. Então, quando as pessoas passam a pensar de uma maneira diferente. Segundo, por mais que a gente possa desenvolver um software, nós não somos uma empresa de desenvolvimento de software. Então, assim, até que ponto eu vou investir para criar alguma coisa que pode dar certo ou pode não dar certo. Né? Então, nós começamos a observar que existem empresas de tecnologia no mercado que poderiam suprir as nossas demandas. Pequenas empresas, startups e tal. Então, hoje, a Time-Now tem 5 investidas, mas tem um hub de startups conectadas de mais de 150 conectadas ao nosso negócio. Conectadas como? São empresas, essas 150 são empresas que a gente observa e que muitas vezes a gente conecta com o cliente final para testar o produto deles lá e se atender, se funcionar, a gente pode incorporar o nosso ecossistema. Investidas ou não. A gente pode conectar de uma forma ou de outra. Então, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, lá, eu gostaria muito, vou pensar alguns anos atrás, de conseguir acompanhar os projetos, né, à distância. Cara, como é que eu vou desenvolver um negócio, vou botar uma câmera lá, quem vai ficar olhando para aquela câmera? Então, assim, a gente descobriu uma startup que chama Constructeam, do Rio Grande do Sul, que ela desenvolveu um mecanismo, ela pegou uma câmera 360 graus no mercado, uma câmera boa, de boa resolução, não sei o que e tal, mas isso é o de menos. Ela adaptou, ela criou um algoritmo que extrai os dados dessas imagens, compara com os projetos em 3D e nos dá uma série de informações sobre o andamento da obra, sobre a qualidade da obra. Então, através disso, eu consigo pensar em produzir, em oferecer serviço para o mundo inteiro a partir de uma base sendo muito mais competitivo. Está tudo resolvido? Não, tem um caminho pela frente. E a gente começou, então, a observar isso. Então, existe uma outra empresa que a gente investe, que é a Open, que ela faz toda a parte de gestão de contratos, documento, né? Documentos, medições, diários de obra, de forma digital. Se imaginar uma obra grande, nós temos dezenas e centenas de fornecedores. Então, quando você pega todas essas bases de dados, processa essa base de dados usando inteligência artificial, conectando com SAP, com uma série de coisas, análise de pleito. Então, nós estamos falando de obras gigantes, tá? Nós estamos fazendo uma obra agora acabamos de fazer uma obra agora de 22 bilhões de reais para Suzano e estamos fazendo uma agora de, se não me engano, 27 bi para Arauco. Centenas de fornecedores. Imagina os pleitos que podem vir. Né? Então, quando você consegue mitigar isso, o que você gera de resultado para o cliente é extraordinário. E produtividade para nós, a partir do momento que eu consigo fazer coisas de forma mais centralizada. Então, hoje a gente tem em operação alguns contratos que eles são regidos por performance. Mesmo na gestão. Porque a gente consegue monitorar uma série de coisas que muitos dos nossos concorrentes não fazem. Então, eu consigo assumir risco por causa da tecnologia que clientes não conseguem, que concorrentes não conseguem fazer. Então, assim, eu acho que vai muito por essa linha. A Time-Now foi considerada nos últimos 2 anos a empresa média, de porte médio, mais inovadora do Brasil. Né? Aí são empresas de até 1 bi, né? Por causa disso, da inovação aberta. Perfeito. Quer dar continuidade? Pode ir. Não. Manda você, vamos lá. Fica à vontade aí. O que você acha, né, em relação dessa inteligência artificial e a nova economia, ligando os 2 pontos?
Tá. Bom, eu acho que existia um mundo antes da inteligência artificial e existe um mundo com a inteligência artificial. Hoje em dia, todo mundo usa inteligência artificial. Em casa, enfim. Cara, o nível de processamento da informação que a gente é capaz de fazer sem usar um algoritmo como esse é infinitamente menor. O tempo que você gasta, a produtividade e tal. Agora, eu também acho que não pode ser modismo, sabe assim, dizer que eu estou usando inteligência artificial. Então, assim, no caso da Terminal, a gente se preparou. Então, antes de usar, a gente obviamente vai aprendendo sobre inteligência artificial, mas antes de usar, a gente tinha que preparar a nossa base de dados. Claro, sim. Porque a inteligência artificial só vai ser, de fato, só vai trazer valor para a organização se eu conseguir processar dados confiáveis, que foi o que eu falei há pouco atrás. Então, nós passamos 3 anos, 2 ou 3 anos, acho que foram 3 anos, dentro da Terminal com um time. Imagina, é investimento. Nós não estamos ganhando dinheiro com isso. 2 ou 3 anos ali só analisando 29 anos de dados da Terminal para processar isso. Hoje, os insights que a gente consegue, a capacitação, inteligência de mercado e tudo mais, usando inteligência artificial, abre horizontes para nós que são assim, incríveis. Agora, a gente precisa estar o tempo inteiro acompanhando isso. E aí, novamente, a inovação aberta pode ajudar. Então, como é que eu faço para me conectar com quem esteja, de fato, trabalhando essa questão? Então, o Indústrio, por exemplo, que é uma outra empresa que a gente investe, é uma empresa, o Indústrio vem de indústria mesmo, né? É uma empresa de tecnologia que usa inteligência artificial. Então, a gente cria modelos e processos para ajudar a indústria a ser mais produtiva utilizando inteligência artificial. Até no processo industrial, que não é uma área da Terminal. A Terminal é uma empresa de engenharia, de manutenção e tal. Então, a gente vai usando isso nessas questões. Eu acho que o mundo está se transformando e está se transformando muito rapidamente e a gente não pode perder tempo. Então, tentando ser mais objetivo, dando um recado aí para mim, já acho difícil, que já estamos caminhando há algum tempo nessa linha, né? Mas quem não começou ainda precisa se organizar, porque as coisas vão se transformar muito rapidamente. Não, e perfeito. Quando você começa a falar de inovação, de tecnologia, tudo isso que tem pela frente ainda, até dar um gancho do que a gente comenta muito sobre essa parte de você entender o futuro, né? Você começou a falar desde o começo, né? Do planejamento que vocês fizeram, né? E até agora 2030, enfim. Nesse sentido, esses próximos anos que a gente tem pela frente, até que você tem um planejamento até 2030 ali, que você acabou de comentar. O que você tem de visão para a Terminal, para os próximos anos aqui? Não só na Terminal, se você quiser até alugar um pouquinho, em termos desse segmento mesmo que você atua. Claro, obviamente, tendo a Terminal como principal ali. O que você imagina? O que você tem de visão esses próximos anos? Se quiser passar 2030, fica à vontade também. 2030, o plano foi criado em 2021, né? Nós tivemos até uma reunião de conselho, só comentando aqui, semana passada, onde a gente conversou justamente sobre, dadas as transformações que estão acontecendo, que a gente precisa fazer, porque todo ano a gente faz uma revisão do plano, né? Mas a gente precisa fazer uma revisão mais profunda e talvez ampliar isso por mais alguns anos, né? Não dá para ficar realmente parado. Mas assim, para o futuro, de algum modo, a gente precisa estar conectado com essas transformações todas que estão acontecendo e não dá para fazer isso isolado do mundo. Então, claro. Perfeito. Uma das coisas que a gente tem feito muito é conexão. Então, o Base 27, por exemplo, que é um hub de inovação que foi criado aqui no Espírito Santo e que a Terminal é fundadora, né? Eu fui o primeiro CEO, fui presidente do conselho, né? Ele tem um pouco disso. Cara, além de transformar o Espírito Santo num estado cada vez mais inovador e para isso criar realmente iniciativas como essa, mas também é importante para a Terminal estar conectada com diversas outras empresas que estão percebendo coisas diferentes no mercado e quando a gente troca, a gente acelera esse crescimento. Mas não só aqui, com o Cubo, do Itaú, com o Instituto Caldeira, no Rio Grande do Sul,
com a CAT em Santa Catarina, com outras empresas. Estão participando de iniciativas como essa para a gente estar se conectando. Nos Estados Unidos, nas associações lá americanas e tal, na Europa. Enfim, então a gente entende que a internacionalização ela tem alguns aspectos. Então, quando a gente fala, vamos para os Estados Unidos, e eu falei aqui atrás, vamos diversificar moeda, vamos diversificar risco do país, vamos. Mas, além disso, os Estados Unidos é um país de tecnologia. Sim. Então, eu posso buscar tecnologia lá e aplicar em qualquer outro lugar do mundo. Também. Então, eu acho que é esse aspecto aí que... A gente está indo já para o nosso, infelizmente, para a nossa parte já final aqui do podcast. A gente até queria falar muito mais, mas tem um tempo aqui. Quer iniciar então essa parte que a gente pode comentar um pouco mais sobre o nosso convidado, na parte da pessoa mesmo dele, se você quiser, fica à vontade, Wes, para dar esse pontapé aí para a gente. Aproveitar e te perguntar, né? Uma frase ou ensinamento que te guiou durante essa jornada sua. E eu já complemento, se quiser também comentar com a gente, um livro. Também um livro que te norteou, que você gosta, que gostaria até de recomendar para quem está com a gente aqui. Vou ter que pensar rápido numa frase aqui, mas assim, talvez eu faça uma frase meio desconexa aí, mas para quem está começando, eu acho que eu gosto mais de falar para quem está começando. Isso, né? Perfeito. Às vezes a gente sonha, tem uma coisa que a gente acha que vai mudar o mundo, beleza, eu acho que é preciso acreditar nisso, né? Mas planeje, tenha resiliência, estude, trabalhe muito, porque nada é fácil nessa vida. Então, eu acho que seria bem isso daí. Eu vejo muita gente achando que vai ficar rico rápido. Cara, essa história pode acontecer para um ou para outro, mas eu diria que 99,9% das pessoas vai ter que ralar muito para conseguir chegar lá. E sobre livro, eu lembrei de um livro que me inspira, embora eu não tenha o perfil de da pessoa, nem de longe, e também não concorde com tudo, mas eu acho legal a história dessa pessoa, né? Como eles saíram de uma situação e se tornaram realmente pessoas de muito sucesso, que é Sonho Grande, né? Que conta a história do trio lá, do 3G, né? Então, eu gosto muito desse livro, embora eu acho que algumas coisas que eles fazem lá não estão muito na minha cultura, entendeu? Mas, assim, eu acho legal isso, que sonhar grande é importante, e trabalhar muito para realizar o sonho. E aí também, Francisco, conversando em relação a toda essa parte de trabalho, que é muito intensa, enfim, essas horas, essas jornadas. E aí fica aquela dúvida sempre com quem está aqui, nessa cadeira, como nosso convidado do nosso CQC de Empreendedorismo e Gestão, como é que é o equilíbrio? Porque a gente sabe que equilíbrio é difícil, como tudo na vida é muito difícil, tem hora que você tem equilíbrio, vive um momento desequilibrado, faz parte da jornada, enfim. Mas de uma forma mais assim, geral, você consegue equilibrar esses momentos seus de trabalho, que agora é cada vez mais intenso, até que, né, que você fala essa parte global, com lazer para a família, a parte de bem-estar, como é que você busca pelo menos por esse equilíbrio? Isso é difícil, mas é preciso ter. Então, eu vou sinalizar da seguinte forma. Eu sou casado há 32 anos com a mesma mulher. Namorei 4 anos e meio, então eu estou com ela mais da metade da minha vida. Eu tenho 58 anos, tenho 3 filhos. Os meus 2 filhos mais velhos hoje trabalham comigo na Terminal. E a minha filha está na faculdade. No começo, principalmente lá no começo, que realmente era muito mais difícil, o estresse é muito grande e tal, você precisa ter alguém, no meu caso eu tinha, né, eu fundei a Terminal depois de casado, né, uma pessoa que te receba em casa e te ajude a abstrair um pouco daquele dia a dia, conviver o máximo possível com os filhos, nem sempre é possível, você está sempre viajando e tal, mas sempre que você estiver junto, dá atenção. Graças a Deus meus filhos são ótimos, né? Meu sócio é a mesma coisa também, casado há mais tempo que eu ainda, e também com 2 filhos, tem uma netinha também. Então não é simples, mas eu acho que a gente fez uma coisa diferente da grande maioria.
nós não somos, nós não acreditamos que o fundador ele precisa estar sempre à frente da empresa. Perfeito. Então, nós entendemos que a Terminal é um negócio. A gente criou o negócio. Legal, mas não é um filho. É um negócio. E se é um negócio, eu quero que as pessoas que estejam comandando o negócio sejam as mais adequadas possível para isso. Sejam aquelas pessoas que de fato vão levar a empresa lá para cima. Eu sou um acionista. Eu quero resultado. Perfeito. Lógico. Né? Então, nós tomamos uma decisão de preparar realmente pessoas que fossem capazes de fazer isso. E nós demos o último passo nesse sentido de gestão, que foi em na virada de 18 para 19. Eu fui CEO até 18. Em 19, janeiro, o Antônio Toledo, assumiu como CEO da Terminal e hoje nem eu nem o Sérgio fazemos parte da operação da Terminal. Nós estamos no conselho. Quando eu for para o conselho, eu não vou para parar. Né? Eu vou me conectar, eu vou conversar com muitas pessoas, trazer insights. Tudo que eu aprendo com mais tempo, com mais disponibilidade, né? Não só pensando ali no negócio, eu começo a refletir sobre outros aspectos. Então, na função de conselheiro, eu sou hoje presidente do Conselho da Terminal, a minha função é essa, trazer desafios para o grupo, analisar o que o pessoal está fazendo, mas eu tenho muito mais tempo. Então, hoje eu consigo, ao contrário do que você falou, eu tenho muito mais tempo hoje do que eu tinha antes. Perfeito. Mas aí eu me dedico a outras causas. É o caso do Base 27, que é uma empresa de inovação, e assim vai. Né? Perfeito, perfeito. Vamos lá? Vamos. Analisar aqui? No caso, você falou também que gostaria, de falar para as pessoas jovens, né, que estão iniciando sua carreira. Aí vem a pergunta, né? O que você gostaria de ter ouvido lá quando você começou, que hoje faria diferença na sua carreira? Eu vou dizer o seguinte. Graças a Deus eu ouvi o que eu precisava ter ouvido. Que bom. Porque uma coisa que a gente fez antes de criar a empresa foi ouvir. Então, quando a gente resolveu criar a Terminal, eu e o Sérgio, eu falei, Sérgio, eu conheço uma pessoa, vou falar novamente o nome dele, que é o Durval, e antes da gente criar, vamos conversar com ele. Boa. A primeira estratégia da Terminal foi feita pelo Durval. Né? Muito bom. Que foi, a gente começou com educação, treinamentos, porque a nossa área era uma área de gestão e na época o Espírito Santo tinha alguns projetos grandes, mas as empresas locais não tinham oportunidade. Por quê? Tinham até competência técnica, mas não tinham gestão. E aí as grandes empresas contratavam empresas de fora. Então o Durval, junto com o CDMEC e tal, eles criaram um programa que foi a base depois do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores e tal, para capacitar. E um dos aspectos era gestão. Então a gente trabalhava esse aspecto, gestão em planejamento, gestão de contratos e assim por diante. A gente ministrava curso. Sim. Então isso dava visibilidade para nós e também receita para manter a gente. Perfeito. E a gente começou então a construir esse caminho e na sequência veio a Fundação Dom Cabral, que aí realmente a gente aprimorou. Então a gente começou muito certinho, cara. A gente deu muita sorte nisso. Que bom. Né? Legal. E Francisco, me fala aqui, para quem está nos escutando, nos vendo até agora aqui, o que você ainda quer conquistar? Realizar na sua vida pessoal e profissional? O que você tem ainda de sonho, de objetivo, assim, que você... Vou em busca disso aqui. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que eu me realizei profissionalmente. Né? O que me move, e eu acho que o que deveria mover, e eu acho que move muita gente, não pode ser o dinheiro, sabe? Eu acho que é uma questão de realização mesmo, porque o dinheiro, para mim, eu vejo, vou fazer isso, vou ganhar muito dinheiro. Não, eu vou fazer isso e, por consequência, o dinheiro virá. É o retorno. Porque se você não fizer isso com paixão, com amor, cara, vai ser um fardo fazer aquele negócio e tal. Então, o exemplo que a gente dá é muito importante. Por isso que eu acabei também... Muita gente me liga, quer conversar comigo, e eu converso com todo mundo, porque eu quero tentar ajudar da melhor maneira possível. Meu desafio não está completo na Terminal. A Terminal tem muitos desafios, cara. Assim, é difícil, tá? Mas, assim, o que eu quero ver hoje é o Espírito Santo crescer.
Legal. Tá? Então, o meu propósito, quando eu ajudei a criar o Base 27 e tal, eu não sou daqui, eu sou nascido em São Paulo, mas eu sou um apaixonado pelo Estado do Espírito Santo e eu, de fato, de verdade, de coração, eu quero ajudar esse Estado a se desenvolver. Não sozinho, obviamente, tem o Espírito Santo em Ação fazendo um baita de um trabalho, né? A gente vê a transformação desse Estado nos últimos 20 e poucos anos. Sim. Cara, eu acho que esse Estado vai ser, já é, e vai ser cada vez mais um Estado super promissor. Né? Para quem quiser viver aqui, quem quiser curtir. Né? Eu fico falando lá em casa, né? Eu queria que os meus filhos tivessem a mesma oportunidade que eu, que foi de viver aqui no Espírito Santo e ter essa qualidade de vida que a gente tem. Não, isso é até interessante, só ter um parênteses, né? Que você falando isso, eu me vejo muito na mesma situação. Né? Que sou carioca, morava em Curitiba, tenho raiz até hoje lá, muito forte lá em Curitiba. Minha esposa é capixaba. E cada vez mais eu vejo nisso, até que a gente conversa muito no próprio CQC aqui do IBEF, todas essas oportunidades, a forma que o Estado está crescendo. Então até o nosso CQC aqui, a gente busca muito isso, gestão e empreendedorismo, de identificar, mostrar, até para as outras pessoas mesmo no Brasil inteiro, não só as belezas naturais que são maravilhosas, aqui realmente a qualidade de vida é excepcional, mas as oportunidades, as pessoas, empresas que fazem rodar aqui, que em muitos casos não devem nada a outras empresas de fora daqui do Estado. Então é algo que a gente tem que ter também esse compromisso de mostrar, e vou além. Aí estou puxando um pouquinho para o meu lado, no futebol, de entretenimento, que é a minha praia, de tentar até no futebol, a capacidade que tem aqui, de tentar devolver ao Estado o lugar que destaque merece. Então, quando você fala isso, eu também brilho meus olhos, que é algo que eu tenho como propósito também, e eu busco isso. Legal. Mas, como a gente falou, muito bom. Se deixasse aqui de falar, então, tem muito mais coisa para falar, enfim. Mas eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Você quer falar alguma coisa que deixamos de perguntar? Você quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Eu lembrei aqui agora, a gente estava falando de Estado e tal. Por favor. Eu tive num evento na semana passada que foi o Espírito Santo 500 anos. Perfeito. Que é, para quem não sabe, né, o Espírito Santo faz 500 anos daqui a 10 anos. Perfeito. E foi o lançamento de um programa, de uma estratégia para o Estado para 10 anos. Isso é muito legal, porque isso, quando existe, são empresas que fazem. Sim. Você vê um Estado fazer isso, um plano de Estado. Você vê a importância. É muito legal. Não é só isso, só para bom demais. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Como é que foi o primeiro podcast? Tranquilo? Foi muito bom, obrigado. Vamos pro próximo depois, mais e mais. Lógico. Conto com você. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vocês ficaram até agora aqui com a gente. Por favor, curta, comente, compartilhe. A gente precisa muito ter esse feedback. E mais uma vez, muito obrigado, Francisco. Foi um prazer, uma honra ter você conosco. Muitos insights, né, Wesley? Verdade. Aprendemos bastante. E até o próximo, então. Espero todos vocês no próximo podcast do CQC do Empreendedorismo e Gestão do IBEF Espírito Santo. Muito obrigado. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, Apes, Banestes, Cezan, Med Senior, Cicobi e Vale, categoria Sênior, da Luz Risque Nemer Advogados Associados e Fucap Business School. Categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Finamore Simone Gran Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca, Zilli, Armazéns Gerais e Taimenal. Apoiadores, Accounting, Consultoria e Ativação. Mídias parceiras, Rede Vitória, Rede Tribuna, TV Sim, Nova Brasil, Rede TV ES e Rede Gazeta.